Olá, pessoal! Iniciamos a nossa entrevista com artistas e afins, e o nosso entrevistado de hoje é artista visual, professor e pesquisador. Ele vive em São Paulo e em Curitiba, e investiga questões sobre a representação da paisagem na pintura. É formado em artes gráficas pela Universidade Tecnológica do Paraná e em pintura pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná, onde também fez a pós-graduação em História da Arte. Ele é mestre em Tecnologia e Sociedade pela UTF-PR e atualmente é doutorando em Poéticas Visuais na USP. E, além disso, ele realiza orientações artísticas no seu próprio ateliê e já foi professor no curso de extensão Prática da Cor na Escola de Música e Belas Artes do Paraná. E, além disso, ele foi também professor substituto no Departamento de Desenho Industrial na UTF-PR e já participou de inúmeras exposições em museus muito importantes como o MUMA, o MAC no Paraná e no Memorial de Curitiba também, entre outros lugares. E estamos aqui com o Francis Rodrigues. Oi, Maravilha, Ana. Francis, oi! Que legal que você aceitou participar aqui da nossa entrevista. Agradeço muito, obrigada. Eu que agradeço o convite. É muito legal essa tua iniciativa de fazer essas entrevistas. Maravilha, obrigada, Francis. Bom, então eu vou começar fazendo a primeira pergunta, que é quem é Francis Rodrigues da Silva? Bom, eu acho que como você disse, eu sou artista visual, professor, orientador. Eu acho que pensando nessa questão da vida em si, né, a minha família, os meus pais, eles vieram de Minas Gerais, eu nasci em Curitiba. E eu acho que parte da minha existência se deu na troca entre Curitiba, né, Paraná, e Minas Gerais, uma cidadezinha do interior chamada Cabo Verde, que é perto de Poços de Caldas, lá em Minas Gerais. Então, acho que é, a minha vivência, o meu estar sempre foi entre esses dois lugares, com trocas, e acho que isso também reflete, inclusive, na minha produção artística. Olha só, bacana, Francis. E queria saber de você o que que fez e o que que faz você se interessar pelas artes? Bom, eu acho que quando eu penso em artes, me interessa muito a ideia da representação, das imagens, o que tem por detrás delas, as questões que elas estão mostrando. Me interessa a possibilidade de relacionar as imagens, principalmente como pintura, de algum modo, é, experimentando as materialidades. Acho que tem a questão Uhum. da cor também que me interessa muito. Então, acho que, de algum modo, o que me chama atenção nas artes é justamente poder articular todas essas questões e também muito interessado, e eu estou muito interessado na questão da paisagem em si, né? Então, a Uhum. paisagem também me instiga a pensar a arte e relacionar todas essas questões. Bacana. A gente já consegue ver um pouco aqui do seu trabalho no slide aqui do lado. Vou aumentar ele Tá bom, para que você mostre então um pouco do seu processo. tá bom, ótimo. Então, aqui essa primeira imagem que a gente está vendo é uma exposição que eu fiz em 2013 no Museu Alfredo Anderson, e ele traz muito a ideia é, que eu penso sobre a paisagem, sobre a relação com a paisagem urbana, a arquitetura, né? Uhum. Então, a minha pesquisa em si, como eu falei, ela tem a ver com a ideia de paisagem e as suas possíveis possibilidades de representação, né? Principalmente na pintura em si, Uhum. compreendendo, então, a paisagem como algo relacional, que se dá pela interação, embates, contradições, né? E nesse sentido, eu estou pensando a paisagem como algo amplo, né, que se dá na relação entre cultura e natureza, num espaço produzido pelo ser humano no mundo, onde são produzidos territórios,
onde nós vivemos experiências sensíveis, né? E, além disso, um espaço também onde existe uma relação entre arquitetura e o urbanismo, né? Então, no final de contas, o que me interessa na paisagem é tudo que está acontecendo nela, de algum modo, né? E nesse sentido, pode se dar na paisagem da cidade, os elementos da arquitetura, as estradas, o campo, o litoral, né? Então, no final, traz muito uma ideia de deslocamento e das experiências que eu vivo nessa paisagem. Então, as vivências nos lugares, as transitoriedades, e o meu trabalho é em pintura, mas a fotografia acaba sendo um elemento muito importante para eu registrar, para eu fazer anotações visuais dessas rápidas experiências que eu acabo tendo no espaço. Então, geralmente eu tenho um banco de imagens com várias fotografias que, de algum modo, depois eu vou trazendo para as pinturas, né, por meio de montagens, de fotomontagens. Então, são experiências diversas, né, que pode ser na praia, pode ser um espaço abandonado, pode ser uma construção precária que a gente vê nas cidades, ou um lugar, um prédio que está sendo destruído para virar outra coisa, né? Tudo isso está no meu modo de entender a paisagem. E daí, para produzir digamos, essas imagens, ela se dá então pela ideia de lugares, de tempos, né? E essas associações podem ser de visualidades, de materialidades, e dela acaba envolvendo então a ideia de montagem, a fragmentação, né? Então são partes que são fragmentadas, digamos assim. E nisso vão gerando tensões, delimitações, descontinuidades, né? Existe essa relação entre a parte fragmentada e um todo também, né? E daí eu acho que muito dessa ideia de pensar o espaço de forma fragmentada, ou justapondo situações diferentes, tem a ver com o que eu falei para você dessa questão de eu viver entre dois lugares, né? Acho que hoje eu consigo fazer uma leitura entre Paraná e Minas Gerais e como eu cresci entre esses dois espaços, né? Então, tem uma questão que o autor Garcia Canclini trata, seria a desterritorialização, né? Então, seria essa relação entre diferentes lugares, né? Essa possibilidade de troca entre lugares distintos, mas que estão, de alguma forma, conectados, né? Então, acho que o meu trabalho ele parte muito dessa experiência em si. E, e o que acaba acontecendo, eu vou produzindo diferentes séries de trabalho, né? E cada trabalho acaba trazendo questões específicas, explorando materialidades diferentes. Então, eu posso trabalhar com tinta a óleo, com guache, com diferentes materiais, e cada um deles vai apontando possibilidades. Então, não seria bem a ideia de aperfeiçoar, mas de um desdobramento das questões, né? Entendi. E é muito interessante, Francis, que você parte das paisagens, né? Isso. A tua pesquisa começa através de uma pesquisa do espaço, da fotografia, né? E tem toda uma vivência com esses lugares também, pelos quais você vai passando e observando. E daí na sua pintura você rompe totalmente com a Sim, perspectiva paisagística, né? E trazendo essa outra sim, perspectiva, assim, né? Uma pintura que vai indo em direção à abstração também, e ao mesmo tempo você mostra uma outra percepção do espaço através das suas pinturas. sim, sim. Eu acho que as imagens acabam lidando com essa dualidade, né? A fotografia em si, ela acaba realçando a ideia da perspectiva, mas ao mesmo tempo, quando ela é rompida, digamos, estilhaçada nesse processo da montagem, acabam se formando várias vistas. E nesse processo de fragmentação, as imagens começam a ficar mais ambíguas, começam a criar outras possibilidades a partir dessa matriz, digamos assim, né? É E daí verdade. aqui tem um dos primeiros trabalhos que eu comecei a pensar essa questão da fragmentação, que eu fiz ainda quando eu estava na Belas Artes, né? Então, a partir de exercícios com a professora Lígia Nocera, eu acabei
pensando uma possibilidade poética para minha produção, né? E gradativamente, assim, cada trabalho foi indo foi de algum modo trazendo novas questões, né, para eu pensar. Então, se no primeiro momento eu estava pensando em linhas mais é, verticais, a partir da fragmentação dessa paisagem, as linhas começaram a ficar na vertical, na horizontal, na diagonal, né? E daí o modo de eu me relacionar com essas imagens e com as técnicas também foi mudando. Então, aquele primeiro trabalho era com tinta acrílica, aqui já com óleo, né? Então, foi se transformando gradativamente. As ideias, né, digamos assim, foram se transformando e, em alguns momentos, os espaços estão ficando cada vez mais caóticos também, inclusive, né? Uhum. Então, depois eu comecei a pensar essa ideia da sinuosidade das linhas que vem justamente também dos vetores, uso dos programas de edição de imagens, né? Então, Uhum. começar a entrar, digamos, mais outra, né? E ao mesmo tempo a cor começou a ficar mais saturada ainda em certos momentos, né? Uhum. Tem aqui só uma ideia, então, para Uhum. você perceber como se dá esse processo, né? Então, tem aquelas imagens que eu vou fotografando e depois eu acabo trazendo para esses programas de edição de imagem para pensar, então, uma montagem, né? E Uhum. essa montagem, então, vai vir para o meu vai ser um projeto para eu pensar a imagem que eu vou produzir. Então, a minha primeira formação foi como designer gráfico. Então, acho que de algum modo essa ideia de pensar as coisas de forma mais projetivas, digamos assim, vem dessa formação, né? Então, a partir do momento que eu tenho um estudo que está terminado, digamos assim, que eu entendo que é o que eu quero fazer, daí que eu começo a pintar, escolho o tamanho da tela e tudo mais, né? Então eu tenho a tela, então eu vou projetar fazendo uso de um projetor e a partir daí eu vou começar a pensar as camadas de tinta. No caso desses trabalhos, desse em específico, eu estou trabalhando com uma técnica chamada velatura, que seria a sobreposição de camadas transparentes para se criar uma cor em específico. Eu estou trabalhando com a tinta óleo, então eu Uhum. coloco uma camada, espero secar, coloco outra, espero secar. E aquele projeto de imagem, ele me ajuda a entender mentalmente qual a ordem das camadas de cores, como que eu vou pensar essa ordem. Então, se vai ter azul lá para baixo, se vai ter mais amarelo para cima, né? Então, se é um vermelho levemente escuro, eu posso colocar uma camada de azul lá por baixo e depois, por exemplo, uma camada de branco e depois amarelos e vermelhos para construir esse tom avermelhado. Então aqui tem Uhum. uma foto eu comigo trabalhando, né? Então são camadas sucessivas, tem telas em grandes formatos, né? Então são idas e vindas, né? Então é um processo lento de entender o que está acontecendo para daí construir a imagem em si, até chegar então ao trabalho final. Esses brancos, esses vermelhos que você está vendo aqui na imagem, é o processo dessas camadas sucessivas de tinta óleo que são acumuladas, né? Sim. E essa velatura dá uma luminosidade bem intensa para cor, né, Sim, para pintura. isso. No final, o que a gente está olhando é a luz atravessando todas essas camadas e voltando para a gente, né? Então, o tipo de espacialidade que a, que é produzido, né, com esse tipo de técnica é diferente de quando se mistura a cor e coloca diretamente numa camada opaca, digamos assim, né? No caso aqui tem a soma dessas camadas sucessivas, né, acontecendo também. Sim. Daí tem trabalhos com guache também, em formatos menores, mas com a técnica da velatura em si, mas é com Uhum. essa depositando esse material
sobre a superfície do papel, né? Então, a ideia da paisagem fragmentada, é, onde existem várias coisas acontecendo, está aqui, mas ao mesmo tempo com outra técnica, com outra escala, com outra relação do Uhum. corpo para se produzir a imagem. Então tem aquelas pinturas enormes que exigem um ir e vir, né? Ficar em pé, sentado, sentar no chão, né? E aqui Nossa. geralmente eu trabalho com papel, numa mesa, debruçado, exige mais controle da mão, né? Então, Sim. cada técnica vai indicando possibilidades também, né? Aqui um outro desdobramento dessa possibilidade de ideia de montagem, de colagem, onde de fato eu faço uma colagem com pintura. Aqui é uma exposição que eu fiz lá no Memorial de Curitiba em 2016, que eu fiz uma interferência com colagem e pintura. Aqui é seria uma parte ali da sala do segundo andar ali do memorial, então é uma parede bem grande, né? Então, eu pensei num projeto, de fato, associando partes tanto do memorial quanto de outras partes da cidade de Curitiba, e a partir daí eu fiz um projeto, projetei isso em cima da tela, pintei e recortei esses pedaços de tecido para daí, de fato, colar na parede do espaço, né? Então, foi um processo de reunir Uau. essas partes, pintar e depois juntar quase como se fosse um quebra-cabeça, que só tem sentido no meu projeto, né? Se fundindo, digamos assim, né? Se sobrepondo. Uhum. E uma coisa que eu achei interessante durante esse processo, que assim como essa pintura, interferência, ela estava no espaço, o espaço também, no caso aqui do memorial, também fazia interferências em cima dela, né? Então, dependendo da posição do sol, aconteciam coisas interessantes, como aqui enquanto eu estava trabalhando, dando os retoques finais. Uau. E, e daí, assim, esse trabalho, ele fica durante o período da exposição, né? Uhum. Depois ali tem que desmontar, né? E daí sobram esses retalhos. Acho que para mim, durante a pandemia, a exposição foi em 2016, e só durante a pandemia que eu entendi o que eu poderia fazer com esses retalhos, com essas partes de tecidos que eu não sabia muito bem o que fazer. E daí Uhum. surgiu a ideia de dar um outro significado para esses fragmentos, né, pensando eles como colagens sobre tela, né, ainda tendo todos esses resquícios da materialidade, das materialidades anteriores, do colar e o descolar, né, esses danos na imagem, né. E daí eu pensei, durante a pandemia, nessa série chamada clivagem, que seria essa ideia de eu tenho uma matriz e essa matriz vai se desdobrando em outras coisas, né? É, Uhum. esse nome também vem de uma ideia de processos celulares, onde de fragmentações, de partes que se desdobram, né? Então, Uhum. e fica essa espécie de painel sobre tela com essas partes lado a lado, que daí fica mais abstraído do que já era antes, Sim. né? E é muito interessante, acho que você já mencionou em outras palavras, brevemente, isso, mas é muito interessante esse efeito dessas manchas de cor, né, que faz com que a gente veja que ali tem a pintura. Só que ao mesmo tempo tem um limite que fica entre a pintura e essa imagem, né, essa paisagem que está ali por Uhum, trás, assim, isso é uhum. incrível. Tem a relação entre as coisas em si, né? A gente vê as coisas separadas, mas tem a relação entre elas, o conflito entre elas, né? Os Uhum, planos que estão em choque entre eles, né? Então, me interessam essas questões. bacana. E ainda na pandemia, eu também comecei a pensar, é, geralmente quando eu viajo, né, por exemplo, indo de Curitiba para São Paulo, de Curitiba para o interior do Paraná, ou para o interior de Minas Gerais, eu acabo fazendo muitas fotografias, né, desses Uhum, momentos que as coisas
passam pelo olhar, meio que se desmanchando, né? E daí eu tinha essas imagens fotográficas e eu tinha a vontade de fazer alguma coisa com elas, como pintura também, né? Uhum. E daí eu acabei também durante a pandemia, acho que nesse processo mais que a gente estava mais dentro, né? Eu comecei a pensar o fora a partir dessas imagens, né? Então eu desenvolvi Uhum. essa série chamada Entre Fluxos, né? Que são pinturas pequenas, 30 centímetros por 40, de óleo sobre tela, onde trabalhando de primeira mesmo, né? Digamos, misturando as cores, eu aplicava, quase como pulverizando sobre a tela, um esfumaçado, quase que meio gestual assim, de alguma forma trazendo essa experiência do que está se desmanchando diante do nosso esses fluxos de hoje, né, onde a gente está sempre em deslocamento, né? Uhum. Aqui uma pintura é, uma delas, né, mais ampliada. Então, ela tem essa coisa que ela está acontecendo, mas de algum modo ela está quase que desmanchando, né, diante do nosso olhar. Sim. É, nessas pinturas de paisagem, né, mas um pouco mais figurativas, assim, a gente vê ainda mais esse seu Uhum. conhecimento da cor, né? Coisa de me interessa essa questão de pensar a relação entre as coisas, a possibilidade de mistura entre elas, o que que acontece quando eu coloco uma do lado da outra. A velatura, o que que acontece quando eu coloco uma em cima da outra, né? Então, se existe o limiar do lado a lado, também existe o limiar do que está embaixo e do que está em cima quando eu trabalho com a transparência, né? E Sim. essas questões da cor, né? Tanto que as disciplinas e cursos que eu apliquei, né, que eu participei, eram sobre cor também. Então, Uhum. trabalhando lá na Belas Artes, no curso coordenado pela Lilian Gassen, Uhum. eu trabalhei ensinando essas questões da cor, e lá na UTFPR também, ministrando disciplinas de teoria e prática da cor. Então, isso faz parte até da forma como eu olho para o mundo e como eu trago isso para a minha produção também. Sim. Daí eu acho que principalmente depois do estrado, eu comecei a pensar muito sobre as representações da paisagem em si, né? O que existe na paisagem em si, né? Eu comecei a pensar como a paisagem é esse cânone de representação construído ao longo dos séculos, e como ele também, como representação, ele vai se transformando, e a gente pode produzir outras, pode, ou consegue, ou deve, ou faz, acaba mediado por muitas coisas, pela própria paisagem, com as tecnologias, a gente começa a pensar outras possibilidades de visualidades também, né? Acho que, ainda mais no Brasil, onde os processos de urbanização são todos desordenados, né? Eu acho que acontecem coisas na paisagem que têm me chamado cada vez mais atenção. A ideia de como as desigualdades sociais elas estão materializadas nesse espaço que a gente vive, né, criando segregações, estranhamentos. E eu Uhum. comecei a pensar isso hum, é, na série, na diferença que se constitui, esse confronto entre as materialidades, o inacabado, a gambiarra, né, pensando um pouco o que está acontecendo nesse espaço que a gente vive, né? Então eu comecei, além de fazer trabalhar desse modo fragmentado, eu comecei também a acrescentar uma película de tinta acrílica sobre a superfície da tela, né, criando esse confronto entre as superfícies. Então Uhum. uma parte é mais fosca, mais acetinada, e a outra brilhante, né? Então fica esse choque entre esses dois elementos, e ainda a materialidade deles em si, né? Aqui mais outro trabalho. Então acabam surgindo dentro das imagens que eu vou ler, né? Eu vou vendo possibilidade, e nisso, no caso dessa série, eu fui interferindo com as peles, digamos assim.
Uhum. Nesse trabalho, eu comecei a pensar a questão, então, sobre fazer um desdobramento sobre essa questão de pensar as materialidades justapostas. Então, se no Uhum. trabalho anterior eu estava justapondo a tinta acrílica mais acetinada com a brilhante, né, eu também comecei a pensar nessa possibilidade da relação, por exemplo, da tinta acrílica com a tinta a óleo lado a lado, né? Então, Uhum. pintando a parte azul foi pintada em acrílica e a parte em amarela com camadas sucessivas de tinta a óleo com velatura, né, com a técnica da velatura. Então acaba que vendo o trabalho pessoalmente tem duas materialidades distintas acontecendo. Esse amarelo que vibra, que vem primeiro, né, construído em Uhum. camadas, mas uma camada meio brilhante, e esse Uhum. azul que parece afastar, mas com essa camada acetinada, né? Então fica um jogo visual por essa dinâmica visual por conta dessas materialidades distintas, né? Cada uma delas com as suas propriedades. Uhum. E daí, atualmente, digamos assim, dentro esses desdobramentos que eu tenho pensado sobre a paisagem e tudo mais, eu também comecei a pensar a partir da matriz de pensamento lá das interferências que eu fazia com colagem na parede, eu comecei a pensar em trabalhar com esse tecido é, fixado na parede, né? Mas não no Uhum. sentido de colar, mas talvez pregar. Comecei a pensar essas paisagens em transformação, fragmentadas, mas de novo recuperando, fragmentando menos, digamos assim, porque me interessa certas narrativas que essas imagens podem trazer, e Uhum. fragmentando menos, eu acho que eu consigo explorar elas mais na relação com o espectador. Então, comecei a, digamos assim, estou começando, né, e isso faz parte também da minha pesquisa de doutorado, essas situações improvisadas, onde eu justaponho materiais, né, junto com partes de pintura, e vou criando então essa situação improvisada, onde acaba acontecendo o mambembe, a gambiarra dessas possibilidades de paisagem, né? Isso não quer dizer que essas outras questões anteriores que eu mostrei para você não estejam acontecendo. Elas está Uhum. tudo acontecendo de forma paralela e eu percebo conexões e ramificações entre elas, né? E aqui, então, uma última imagem, né, também de outra interferência que eu fiz, daí foi lá no MoMA, né, agora com um espaço maior, ainda tinha essa vitrine diante dela que acrescentava essa, ma- esse reflexo em cima, né, então, que me Uhum. interessava também dentro desse diálogo com a arquitetura, né. E, assim, o que eu entendo, o meu trabalho ele vem se dando muito a partir das questões sobre a paisagem, né, como eu disse, trazendo para os trabalhos os conflitos, as contradições existentes na paisagem em si, que se dão a partir dos modos de ocupação, né, os fluxos, as transições, as descontinuidades, né? E Uhum. no meu trabalho esses processos acabam envolvendo a justaposição de materiais, de suportes, de imagens, né? E eu fico pensando, atualmente eu estou em processo constante de deslocamento, né? Então, eu continuo tendo ateliê em Curitiba, dividindo com o Emerson Persona, mas agora eu estou aqui em São Paulo, né? Então, acho que Uhum. nesses deslocamentos, nesses confrontos entre é, a, as questões vividas em São Paulo, em Curitiba, eu também acabo percebendo essas diferenças, né? E Uhum. similaridades, diferenças e confrontos. Então, acho que o que eu estou vivendo hoje também é uma potência de todas essas questões que eu penso no meu trabalho, e eu acho que Sim. a própria experiência em si também ela vai dando ideias e desdobramentos para questões novas, ou retomar questões também, né? E Sim. é isso.
Maravilha, Francis. Nossa, eu tô aqui impressionada com o seu processo. É incrível ver assim todo o modo como você se dedica a cada uma dessas questões pictóricas, assim, né? E desse seu tema esse tema que você elegeu como seu, que é a paisagem também. Uhum. Ver toda a pesquisa que tem por trás aí, esse conhecimento que você traz, né, sobre o seu trabalho, assim, que é uma forma também de generosidade, né, Sim. em relação ao espectador, assim, né, você falar sobre isso, né, você conhecer esse processo para poder também contar sobre ele, assim, eu estou muito impressionada e com todo esse empenho que envolve cada uma de suas pinturas, né, que vai bastante suor, assim, não é um trabalho fácil, né? Eu Exige acho que tem, muita dedicação. tem várias etapas, tem várias coisas acontecendo e eu acho que nesse trabalho gradativo as coisas vão se constituindo, né? Mantendo um foco, aonde eu quero ir, o que que eu quero, o que que eu não quero, o que é Uhum, possível, o que que não é possível agora, a logística das coisas em si, né? Que espaço que eu tenho, como que eu vou fazer. É, então, acho que também tem esse diálogo. Acho que existe a questão da paisagem e também existe as negociações com os materiais, né? E eu acho que relacionando tudo isso no caso da pintura, né? Da pintura que eu faço, que as coisas vão acontecendo, se constituindo, né? uhum. Nessa troca, né? Sim. Francis, eu queria perguntar para você, né, você é, atua bastante nessa área da pesquisa também, Uhum. e agora você está fazendo doutorado. É, eu queria que você falasse, na verdade, um pouco sobre essa relação, como que vai acontecendo essa sua relação com a pesquisa de outros autores, com o seu trabalho também. Sim. Eu acho que, principalmente no mestrado, já pensava essas questões, mas eu acho que no mestrado que eu fiz na UTFPR, com a orientação da Luciana Silveira, eu acho que o meu olhar, estudando sobre a paisagem, pesquisando vários autores e fazendo essa, essa relação com a produção pictórica em pintura no Brasil, pensando essa produção no século XXI, ou pensando como que isso se constituiu ao longo do tempo, né? Eu acho que a minha sensibilidade a respeito da paisagem se transformando, assim, eu acho que Uhum, de algum modo, nesse processo, andando pela paisagem, passeando, eu comecei a ver essas questões teóricas que, de algum modo, estão, como eu falei, materializadas em si, né? Eu acho que, de entendi. algum modo, quando a gente está se relacionando com a paisagem, a gente também está vendo coisas do passado, do presente, que estão, de alguma forma, em conflito em si, né? E eu acho que, principalmente nas paisagens brasileiras, né? Não que nos outros lugares também não existam, mas eu acho que, vivenciando isso aqui, a pesquisa e a experiência em si, o meu olhar foi se transformando, né? Digamos, o simples fato de andar se tornou um laboratório para pensar o que eu vinha pesquisando e os artistas que eu vinha estudando, né? E isso contaminou a minha produção também, né? O meu modo de olhar, de articular. Então, se eu acho que se num primeiro momento eu estava muito interessado em articular as representações, pensar as possibilidades de espacialidades, né? Eu acho que Uhum, agora tem esse elemento atrás de entender, tá, mas que paisagem que é essa que eu estou tratando exatamente? Que conflito que está acontecendo aqui? Que questões que estão que estão materializadas diante de mim que de alguma maneira me cria um algo de querer trazer para a pintura, né? uhum, O que isso fala da nossa cultura, do tempo que a gente vive, das trocas simbólicas, enfim. Então, acho que a teoria me ajudou, de alguma forma, pensar que
questões na praia. Existe uma conversa. E também pelo fato de eu ser um pintor, me possibilita ver a teoria e analisar trabalho de outros artistas, inclusive, de Uhum. outro modo, de alguém que tem a vivência prática também. Maravilha. Perfeito, Francis. Francis, então eu agradeço imensamente por essa conversa. Eu amei conhecer o seu processo mais de perto. E é isso, obrigada mesmo, de Eu que coração. agradeço o convite, foi ótimo. Obrigado. Legal, e o pessoal que assistiu aqui até o final também, um beijo e até logo. Até.